pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Glórias a Deus. Sente glorificando o nome do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Nós estamos, ao longo de umas 2 segunda-feiras, estudando sobre a doutrina seu significado para a igreja de Cristo. Também sabendo e entendendo quem é o nosso Redentor. Glórias a Deus. E como o homem deve se aproximar desta redenção. Glórias a Deus. Essas inquietações têm sido, acredito eu, respondidas ao longo dessas preleções. E para hoje nós vamos encerrar essa doutrina e dar sequência ao nosso propósito de estar estudando, meditando sobre as doutrinas bíblicas do cristianismo. E você, como servo de Deus, como instrumento de Deus na terra, tem, acredito eu, aprendido mais com a palavra de Deus. E para hoje nós vamos tentar discorrer algumas coisas que já foram ditas e fechar este assunto no que diz respeito ao pensamento petrino sobre a redenção. Tem aí o material já em mão, tem um conceito do que é redenção, que é um ato de redimir, colocar alguém em liberdade, né? Gerar uma reabilitação, é reparar um dano através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, devolvendo ao homem a liberdade, livre dos pecados e, sobretudo, voltando à comunhão com Deus. A obra da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo foi traçada antes da fundação do mundo, uma vez que pela presciência de Deus, que é um dos atributos divinos, é possível nós compreendermos esta obra bendita da redenção, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já havia dito, Jesus, ele veio ao mundo para uma missão específica. Curou leprosos, deu vista a cegos, curou toda sorte de enfermidade, fez paralítico andar, fez aleijados se levantarem, erguerem-se e andarem ereto, ressuscitou mortos, multiplicou pães, trouxe alegria a famílias inteiras. Apesar de tudo isso, não foi essa a missão primordial ou principal de Cristo na terra. A encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, seu crescimento em estatura, graça e sabedoria, sua juventude, sua fase adulta, sua relação social com seu pai, com sua mãe, com os demais irmãos que teve, sua manifestação ministerialmente falando, a partir dos 30 anos de idade, o processo de todo o ministério, levantando
12 apóstolos, depois 70, depois outros 70, organizando, fundando uma igreja, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, ou seja, o seu retorno ao céu, tudo isto foi por causa de mim e de você, morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Esta é a redenção pela qual nós estamos salvos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? É por este modo, é por este caminho, é por este meio, pelo qual nós devemos todos os dias ser grato a Deus, render graças a Deus, amado, porque a redenção de nosso Senhor Deus não é uma ação meritória, não é por obra. Por mais bom que possa ser o homem, por mais perfeito que venha o caráter, a personalidade humana se aprimorando com base em princípios, em base em leis, nada disso lhe dará o direito da libertação do jugo do pecado. Nada disso lhe fará entrar nas mansões celestiais. Qualquer esforço, qualquer ação humana, qualquer obra humana, qualquer resultado, qualquer vigor humano, não lhe dará o direito da vida eterna. Apenas a morte de nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer isso. A redenção, ela difere, por exemplo, da doutrina da justificação, da conversão, mas está atrelada a essa soteriologia, que é o estudo da salvação, mas ela difere em uma particularidade. Disse isso na primeira preleção. É como se você tivesse, na qualidade de escravo, em uma feira, em um mercado, para ser vendido como escravo. E alguém vai lá e compra você pelo um preço. Só que este preço é um preço diferenciado, é um valor diferenciado. Você é comprado não para continuar sendo escravo. Você é comprado para sair do mercado e se tornar uma pessoa livre. Então só Jesus faz isso, só Jesus consegue fazer isso conosco. Já foi pago na cruz do Calvário, nós estamos livres. Só quem está livre aí adora o nome do Senhor. Só quem está livre. Aí o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, já no capítulo 1, dizendo que a nossa redenção não foi mediante coisa corruptível, versículo de número 18, ou seja, qualquer outra ação para a nossa salvação é algo perecível, é algo que pode se acabar, é algo que pode ter um fim, até porque tem um começo. E aí o apóstolo diz assim, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, e faz duas comparações, como a prata ou o ouro que for te resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Na verdade, aqui está dizendo que a prata e o ouro são, na verdade, metais preciosos, e na conjuntura petrina aqui tem um valor estimável, na verdade, mas isso é perecível, ainda que seja de grande importância para nós, né? O ouro, a prata, mas diante do amor de Deus, diante da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o nosso Deus perfeito, isso não é nada. E é interessante chegar também a mais uma conclusão sobre o ouro e a prata. Está escrito no livro de Apocalipse, amados, que quando nós chegarmos na glória, nós vamos andar em ruas de ouro, né? Está escrito lá, né? Então, você ficou aqui na terra, né, querendo ouro, né, desejando ouro. Tem gente aí já repatriando as pessoas das suas localizações, cercando com um muro forte, cobrindo, para depois escavar lá para pegar ouro. Só pode ser, porque ninguém desapropria ninguém se não tiver um interesse escuso por trás.
Só que para você entender isso aqui, não é como os homens pensam. Apocalipse diz que no céu tem ruas de ouro e muro de cristal, não é isso? Aí tem uns crentes, né, que dizem assim: quando eu chegar lá na glória, eu vou levantar o queixo, porque sofri muito na terra, e eu vou andar sobre o ouro, porque papai do céu é maravilhoso. Se eu fosse você, parava de entender deste modo, amém? Lá no céu, ouro é coisa pequena. Lá no céu, prata é coisa sem valor. Amém? Por isso que coloca logo no chão. No chão, geralmente fica coisa de pouco valor. Não é isso? Não funciona assim? Você não faria a entrada de sua casa com a plataforma digamos, calçada, mármores, né? Pedras de ouro e nem de prata. Primeiro que o ladrão ia roubar, e depois você não faria isso, né? Na verdade, não faria isso. E lá no céu vai colocar-se de ouro e de prata, só para você entender que o Deus invisível, o Deus que nós servimos, Ele é maior do que o ouro e da prata, e por isso que você vai pisar em ouro e prata como se não fosse nada. Então a garantia disto é a redenção por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Largue de ser vaidoso, tá? Largue de ser presunçoso com essa ideia da redenção, né? Então você vai chegar no céu e vai... Não. É porque a prata e o ouro está tudo na mão de Deus e Ele faz o que Ele quiser. Só quem está vivo aí dá glória a Deus. Agora que o céu vai ser bonito, vai ser. Que o céu é desejado, deve ser desejado. Que o céu é alegria. Aqui na terra o crente tem que ser alegre, amém? Lá no céu tu vai ter alegria dobrada. Por quê? Porque lá no céu é regozijo. Regozijo é alegria dobrada. Então se nós cristãos podemos nos alegrar aqui na terra por coisas que são perecíveis, imagine a alegria no céu por coisas que serão eternas. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Pedro, sabendo disso, disse: não é ouro, não é prata, não é coisa corruptível que nós fomos resgatados, mas nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode adorar Ele? Versículo de número 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. Jesus se encarna para se apresentar como Deus homem, mas Ele já é desde a fundação, ou antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos, para que o amor dele contemplasse a todos nós. Quem foi encontrado por este amor, né? Que maravilha. Por isso que a gente tem que render graças a Deus pela doutrina da redenção. E diz mais o versículo de número 21, que por meio dele, ele é a nossa redenção, né? Ele é a nossa redenção. Jesus é o nosso redentor, ok? E por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quem acredita em Deus aqui, glorifica o nome do Senhor. Quem acredita, não há, senhoras e senhores, nem outra religião no mundo, não há outra igreja no mundo. Se houver outra religião ou outra igreja no mundo, é seita, é coisa de homem, nada se compara a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se encarna, ele cresce, ele se torna adulto, ele trabalha, ele inicia por vocação e chamada o seu ministério. No final do seu ministério ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, passa 40 dias ainda sobre a terra, e no Monte Olivar, 40 dias após sua ressurreição, ele é ascendido ao céu, ou seja, ele volta da onde veio, estar vivo, estar eternamente brilhante na eternidade, só esperando a voz do eterno Pai dizendo: pode ir lá buscar a minha igreja amada. Só quem vai para lá adora o nome dele. Então qualquer coisa
que não acredita a salvação por Jesus Cristo, qualquer homem que não acredita a salvação por Jesus Cristo, qualquer denominação dita ainda igreja que não acredita a salvação por Jesus Cristo, é coisa de homem, é falso profeta, é seita, não é igreja de Cristo na terra, porque a igreja de Cristo na terra tem Jesus, não só o seu fundador, mas como o seu sacerdote, como o seu cordeiro e o seu redentor. Glorifique a Ele, exalte o nome dEle. Quem veio aqui adorar Ele, quem veio aqui cultuar a Ele, quem veio aqui, quem veio, deixa eu ver, cadê os crentes que gostam de adorar Ele, cadê os crentes que gostam de bem dizer? Você saiu de casa, não deixou a preguiça te recolher ao lençol, nem tampouco a letargia da televisão. Você não ficou em casa, você veio para cá receber a palavra. Você não hesitou nenhuma, nem duas, nem três. Veio, está com fé? Então adora Ele. A palavra está sendo pregada, a doutrina da redenção. Você foi arrancado do cativeiro do pecado e você está livre, está livre, está leve, está liberto, está salvo. Quem pode adorar Ele? Glórias a Deus. Agora, qual é o estado da pessoa que ela ainda não alcançou a redenção? Aí no seu material. Primeiro, ele é escravo do pecado, né? O próprio Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 8, 34, que todos que vivem no pecado é escravo do pecado. Então, quando ainda o homem não alcança a redenção, significa que ele é escravo do pecado. Pastor, por que nós somos escravo do pecado? A ideia primeira é justamente a origem do pecado no mundo por Adão. E todos nós ficamos subjugados à lei do pecado. É a segunda parte que diz que sob o senhorio da lei do pecado e distante da graça de Deus, todos estão, a partir do momento que ainda não alcançaram a redenção por Jesus Cristo, do que crê e do que vive, porque a redenção por Jesus Cristo é preciso crer para poder experimentar, é uma das maneiras de entender a redenção. Então, qualquer pessoa que ainda não está submetido à redenção de Cristo, ele está submetido ao senhorio da lei do pecado e distante da graça de Deus, como diz Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Qualquer pessoa que não confessa a Cristo como Salvador da sua vida, preste bem atenção nisso, por mais piedosa que seja, por mais justa que seja, por mais íntegra que seja, por mais honesta que seja, por mais justa que seja, esta pessoa vive debaixo da lei do pecado. Vai receber um salário, que todo mundo recebe salário. Tem uns que recebem Bolsa Família, tem outros que recebem Bolsa Escola, tem outros que recebem salário mínimo, tem outros que recebem auxílio, tem outros que recebem pensão por tempo de serviço ou por morte do cônjuge, tem outros que são aposentados por tempo de serviço, e tem outros que recebem a morte pelo salário do pecado. Não escapa ninguém do salário. Agora vira para o irmão que está do teu lado, você não. Diga para ele, você não. Alguém já pagou o preço na cruz do Calvário por você. Amém? Diz Paulo aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a vida eterna não é em Maria, a vida eterna não é na idolatria, a vida eterna não é nas boas obras, a vida eterna não é na guarda do sábado, a vida eterna não é ser boa praça, a vida eterna é em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, eu não preciso pagar a penitência. Não! Você não precisa
Porque Jesus já fez o serviço. O que ele fez? Você estava lá no mercado, orelha furada, pés marcados, carimbo na costa, escrito a seguinte escritura: escravo. E alguém diz: custa tanto, de um vil valor. Aí o Senhor, o eterno Deus, enviou o Filho, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, porque o segredo da redenção não é a morte, é a ressurreição. Amém? O salário do pecado é a morte. Agora a ressurreição é vida. Glória a Deus. É por isso que Jesus disse para Marta e depois disse para Maria em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Só Ele é a ressurreição. Maomé não é, Allan Kardec não é, Buda não é, Maria não é, Seixonoé não é, Adventismo não é, Sábado não é, Mormonismo não é, Budismo não é, coisa nenhuma é. Só Jesus é. Amém? Quem está vivo aí? Quem está vivo aí adora. Quem está vivo aí, quem vem receber a palavra, quem vem se alimentar da palavra, abra a tua boca de adorador e agradeça, que Ele morre, mas ressuscita. Aí Maria disse assim: mas Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Ele disse: eu vou te mostrar que eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse assim: Lázaro, bora, sai para cá, para fora, que você vai voltar a ter vida. Aleluia. E a Bíblia diz que depois de 4 dias Lázaro ressuscitou. Quem pode adorar Ele? É interessante essa ressurreição, porque outras ressurreições, Jesus gostava de fazer muita coisa quando esteve na Palestina. Jesus gostava, por exemplo, de criança. Jesus gostava muito de criança, né? Tanto que ele ilustrou um dos seus sermões com base na criança. Jesus gostava de matar a fome do povo. Ele pegava o povo assim, reunia e pegava 5 pães e 2 peixinhos e abastecia. Multiplicou uma vez, multiplicou uma segunda vez. É interessante que Jesus multiplicava mais pão do que peixe, né? Pão é palavra, palavra é logos, logo é Jesus. Peixe é cristianismo, é coisa de, né? Coisa, mas Cristo é eterno. Aleluia. Amém? Quem pode adorar Ele? Fez muita, mas tinha uma coisa que Jesus não gostava. Era ver morto na frente dele. Aparecia um morto na frente de Jesus, ele dava logo um jeito de dar vida para ele. Aleluia. Vira para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: tu está morto? Tu está vivo? Porque Jesus dá vida e vida com abundância. Aleluia. Crente que não vem para a igreja está morto. Crente que pula a Santa Ceia está morto. Crente que não vem para o culto de ensino está morto. Crente que não gosta de escola dominical está morto. Crente que não adora está morto. Crente que não fala em língua estranha está morto. Crente que não gosta do meu sermão está morto. Crente que não gosta da palavra de Deus está morto. Crente que não gosta de adorar está morto. Só quem está vivo adora. Só quem está vivo glorifica. Só quem está vivo se alimenta da palavra. Por quê, pastor? Porque Ele ressuscitou. E não tem razão melhor para viver do que Ele. Se lhe derem um carro cheio de ouro, preste bem atenção, do jeito que vai esse país, podem lhe roubar carro e ouro e tudo, inclusive tirar a sua vida. Se lhe der um tesouro, por mais escondido que esteja, nesse mundo da tecnologia alguém pode descobrir. E você pode perder o tesouro, inclusive a vida. Mas Jesus de você ninguém tira. Pode até lhe matar, mas não lhe tira Jesus da vida.
pode até lhe perseguir, mas não lhe tira Jesus. Pode até zombar, falar mal de você, tirar todos os teus bens, tirar tua esposa, tirar teus filhos, tirar teu esposo, tirar toda a riqueza que tu tem, mas não conseguem tirar Jesus da vossa vida, porque Jesus penetrou na maior profundeza do homem, entre juntas e medulas, pelo poder da sua palavra, e o Espírito Santo está no meio da igreja, fazendo ela viver, trilhar nessa terra tão odierna, mas debaixo da sua mão poderosa. Quem fez isso, pastor? A doutrina da redenção. Você ficou livre. O diabo chega e acusa, irmão, não presta, pecou, adulterou, zombou, criticou, pode falar o que quiser. O Cordeiro diz assim: eu comprei, eu perdoei, eu curei, eu sarei, eu libertei, eu regenerei e eu santifiquei. Aleluia, amém. Então, seu estado não era bom, mas Jesus foi lá e ajeitou para nós. Qual outra coisa? Estava aprisionado pela horte do mal. Você era aliançado com o mal. Por isso que a Bíblia diz que não havia um justo sequer na terra. Há hortes infernais. Aleluia. O inimigo vinha a todo instante querendo te tirar da presença de Deus. A Bíblia diz que ele ruge como um leão querendo nos tragar. Aí sabe o que o Senhor fez? Colocou um anjo em redor de nós. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. O inimigo está em derredor. Aleluia. Faça assim com o braço. O inimigo está em derredor. Faça assim com o braço. O inimigo está em derredor, mas o anjo do Senhor está em redor. Aleluia. Quem está mais perto de ti? As hortes infernais do mal ou Jesus? Se estiver mais perto de Jesus, o tempo das coisas velhas já se passaram. O tempo das práticas do mundo já se passou. Agora você é nova criatura. Aleluia. Quem quer receber essa palavra? Quem quer se alimentar dela? E por fim, você estava condenado à morte eterna. Por isso que o jovem rico chega com o Senhor: Senhor, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Porque ele sabia, ele tinha compreensão de que ele precisava da vida eterna. O Senhor deu uma resposta muito vaga para ele, para ensinar algumas coisas, disse para ele que ele cumprisse os mandamentos. Ele disse assim: eu cumpro isso desde criança, eu faço isso desde a minha juventude, isso aqui é muito prático. Ele disse: mas te falta uma coisa. Aleluia. Te falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, vem e segue-me. Só quem segue a Cristo, aleluia, é diferente. Uns seguem a força dos homens, outros seguem a filosofia, outros seguem a religiosidade. Nós seguimos a Cristo. Nós seguimos a Cristo, aleluia, aleluia. Então, a redenção para a teologia cristã é o ato de resgatar, de adquirir de novo, tá? É tirar do poder de Satanás e colocar no domínio de Deus. Que coisa linda, né? A redenção, entender a redenção, é um ato planejado por Deus, tá? Foi Deus que planejou. Não foi Moisés, não foi Abraão, não foi os profetas. Foi o próprio Deus que planejou antes da fundação do mundo. Eu já li o texto de 1 Pedro 1,18. E esta redenção liberta pelo sacrifício, chamado sacrifício de resgate. Né? É interessante analisar o sacrifício de Jesus com outros sacrifícios na literatura do Antigo Testamento. Pode ler lá o Pentateuco, pode ler todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Eles só cobriam, eles só preparavam para Cristo. O sacrifício de Cristo é um resgate. Amém? Ele vai lá e diz: está aqui, me devolve. É por isso que Jesus, quando ele está entre o estado de vida e morte, ele vai no inferno e pega a chave da morte e diz: me dá isso para cá, que eu vou ter o controle agora de tudo e de todos, porque eu sou o Senhor ressurreto. E quando ele ressuscita, ele diz para o discípulo: Pai seja convosco. Pai, eu vos dou a minha paz vos dou. Quem pode adorar o príncipe da paz? Louvado seja Deus. Já disse que Jesus é o nosso Redentor. A redenção por Jesus Cristo dá alguns direitos. Qual é o primeiro direito? Eu já falei isso, está em Efésios 1,7. A libertação do pecado e, consequentemente, a libertação da morte. Se o salário do pecado era morte, nós deveríamos morrer. Amém?
E por que nós não morremos? Por causa da redenção. A redenção nos deu a libertação do pecado, logo nos isentou da morte. Nós não recebemos esse salário, apesar de termos pecado. Aí a doutrina da justificação explica isso. Nós éramos injustos, e o Filho de Deus pendurado no madeiro era justo. A nossa transgressão foi para Jesus, e a justiça de Jesus veio para nós, e Jesus nos leva diante do Pai eterno. Está aí, remidos, comprado, lavado, e redenção eu fiz por ele. Aí Jesus diz: então vem para cá, que eu os recebo como meu filho amado. Ou seja, houve uma reconciliação com Deus. Quem foi reconciliado aí com Deus? Quem foi reconciliado com Deus? A reconciliação não te permite você voltar a pecar, eu já disse isso. A reconciliação não te permite você voltar àquela vida anterior que você vivia. Por quê? Porque aquela vida anterior é passado, é história passada. Você vive um novo tempo, você vive o tempo de Deus. A sua história é uma história bíblica, a sua história é uma história espiritual. É claro que a redenção, ela não te dá a possibilidade de tu estar isento, né? De agir como um homem que tem algumas atitudes, como por exemplo, atitude de arrogância, atitude egoísta, atitude enganadora, ou atitude perversa. Eu expliquei isso, né? Todo mundo aqui tem um pouquinho de vaidade, né? É ou não é verdade? Expliquei isso na segunda-feira passada, né? O sujeito compra um carro, fica logo vaidoso, né? Ele casa com uma menina bonita, ele acha que ele é o cara mais lindo do mundo. Você deu uma sorte danada, entendeu? Aí ele se acha assim meio vaidoso, né? Ele vai lá, consegue algumas coisas, está na frente financeiramente de alguém, ele pensa que ele é a última bolacha, né, do pacote, né? Não é bem assim, não é verdade? O que a gente faz, pastor? A gente mantém a humildade, porque a humildade nos projeta cada dia para sermos melhor, amém? Mas de egoísmo, vaidade, né, soberba, todo mundo tem um pouco, não é verdade, irmão? Amém? Falei isso na segunda-feira passada. Um pouquinho de soberba, né? Rapaz, o ser humano é um trem esquisito, né? Tem um ser humano que é tão esquisito que ainda não morreu, ainda fica botando coisa. Olha, quando eu morrer, eu quero que faça assim, cozinhe assim, eu quero assim, coloca isso aqui. Mas, rapaz, ainda nem morreu, já está fazendo plano. É um negócio esquisito o ser humano, né? A camarada vem para uma igreja dessa aqui, recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe a palavra, ele já acha que é melhor do que todo mundo. Eu estou na melhor igreja, eu sou o melhor crente, eu tenho o melhor pastor, eu tenho o melhor ministério. Meu filho, vai te converter. Nós somos tudo servo do Deus Altíssimo. Nós somos tudo pequeno, Ele é grande. Nós somos tudo servo, Ele é Senhor. Nós somos tudo filho, Ele é Pai. Nós somos tudo trabalhadores, Ele é o Senhor da obra. Nós somos tudo galho, Ele é a videira. Aleluia. E por conta disso, às vezes a pessoa cai no delito. O que eu faço? É a doutrina da santificação. Uma das primeiras doutrinas que foi ensinada aqui nessa proposta de sair pregando sobre doutrina da santificação, que vai inteirar 2 anos. Você pode viver em paz com o irmão, mas isso não te garante o céu. Agora, se tu não tiver santificação, tu não vê o Senhor. Está escrito. Autor anônimo aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo número 14. O que está escrito lá? O que está escrito? Segui a paz com todo, e a santificação, sem a qual não é as quais, porque se fosse as quais, se referia à paz e à santificação, a qual é a santificação. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quer entender isso aí em outra palavra? Se a sua Bíblia estiver aberta em 1 Pedro, capítulo 1, você volta ao versículo, versículo de número 14 do capítulo 1, você vai entender o que o autor anônimo aos Hebreus escreveu. Quando a paz é importante, Jesus é o príncipe da paz, mas o que te leva para o céu é a santificação.
versículo de número 14 do capítulo 1 de 1 Pedro, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Foram nossos pais que nos legaram isso. Olha aí, pastor Elias, os nossos pais nos legou isto, a santa ignorância, o estado de loucura, de tolice. Aí o apóstolo Pedro escreve: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem foi que chamou você? Não foi o santo de Israel? Quem foi que chamou você? Não foi Jesus o justo? Quem foi que chamou você? Não foi Jesus o santo? Não foi Jesus o Cristo, o Senhor? Então, se foi Ele que te chamou, Ele é santo. Aí diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amém? Amém? Martim Lutero disse assim, quando ele discutia, nós estamos estudando isso no curso de teologia, ele disse assim, quando saiu das águas batismais, né? Ele tocou a sua vida depois do seu batismo e percebeu que ele ficou ainda, apesar do batismo nas águas, ficou vulnerável às paixões da carne. Ele disse assim: eu pensei que a velha natureza tinha morrido afogado nas águas batismais, e eu descobri que ela está viva. Pois é, sabe quando a velha natureza vai largar o teu corpo? Quando tu receber o corpo ressurreto, o corpo glorioso. Quando Jesus, aí eu volto a João 11, quando Jesus deu ressurreição ao corpo de Lázaro, Lázaro voltou com o mesmo corpo. Quando a filha de Jairo ressuscitou, a filha de Jairo voltou com o mesmo corpo. Quando o filho da viúva de Naim ressuscitou, o filho da viúva de Naim, aquele jovem, voltou com o mesmo corpo. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, ele voltou com o mesmo corpo encarnado? Não, senhor, não senhora, ele voltou com o corpo ressurreto. Vai ser isso que vai acontecer comigo e contigo, se Jesus vier buscar a igreja. Se nós não formos enterrados, e se formos enterrados também teremos o corpo glorioso, mas se formos arrebatados, esse corpo vai ficar aqui, nossa alma vai sair do corpo, vai receber um corpo glorioso, e nós vamos encontrar com Cristo nas mansões celestiais. Por quê, pastor? Por causa da santidade de Deus que está em nós. Amém? Jesus é o único que ressuscita de todos os mortos. Samuel Sampaio é o único de todos os mortos no mundo, até o último que morrer na história da humanidade, e aparecer um homem e uma mulher de Deus para dizer: ressuscita, ele volta com o corpo dele. Até os mortos, quando Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, que o véu do templo se rasgou, que os sepulcros foram abertos e mortos ressuscitaram, eles voltaram para o mesmo corpo. Agora a igreja não. Só que a igreja adora. É corpo glorioso. Esse teu corpo aí marcado pelo trabalho, esse teu corpo aí marcado pelas dores do dia, do cotidiano, esse teu corpo marcado pela doença, pela velhice, esse teu corpo marcado pela lida do dia a dia. Deus vai te dar um novo corpo, é corpo glorioso. Você vai atravessar paredes, você vai ver coisas nunca antes vistas. O profeta Isaías escreve: os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos, as minhas ações são diferentes das vossas, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quem veio aqui adorar Ele, quem veio aqui exaltar o nome dEle. Então, a redenção foi planejada por Deus. Foi planejada por Deus. Que planejamento perfeito. E hoje nós estamos aqui. Quem aguarda a vinda de Cristo? Quem aguarda a volta de Cristo? Quem aguarda? Quem aguarda? Quem aguarda? Aleluia. Aleluia. Quem aguarda? Quem aguarda? Quem está aguardando? Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Aí tem mais. Tem mais. Por que Jesus realiza esse ato? Diz o texto sagrado:
mediante a obediência e o sacrifício, nós podemos entender a redenção. Por nenhum outro sacrifício podemos entender. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi um ato de obediência. Por isso que, quando a gente faz a análise comparativa com a história de Isaac, fazendo aí uma tipologia bíblica do Antigo para o Novo Testamento, você olha o Abraão pegando o filho Isaac e levando para o monte para oferecer sacrifício. Não há como interpretar, ainda que nas entrelinhas do texto, audaciosamente, alguns teólogos vão lá, dentro de uma hermenêutica bíblica, dentro de uma exegese bíblica, nós não podemos imaginar em hipótese alguma Isaac dizendo assim: Senhor, ou melhor, Pai, não Senhor, não vou deixar o Senhor me cortar. Vamos arrumar um cordeiro, tem que dar um jeito. Olha, eu sou seu filho da promessa. Eu não sou Ismael, eu sou Isaac. Eu não posso morrer. Não. A única inquietação do menino é essa: Pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, e cadê o cordeiro? Aí o pai diz assim: Isaac, o Senhor vai prover o cordeiro. O Senhor vai prover, não esquenta sua cabeça, filhão. O Senhor vai prover. O autor anônimo aos Hebreus diz que pela fé Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, porque ele entendia de que maneira, diz o autor anônimo aos Hebreus, que ele entendia que se Deus tivesse dito para ele que ele poderia matar Isaac, ele mataria Isaac e em seguida ele ressuscitaria. Ou seja, sabe o que Abraão está entendendo? É teologia pública, tipologia bíblica. Ele vai devolver meu menino com a mesma carne, com o mesmo osso, com os mesmos olhos, com os mesmos pés, porque Isaac é filho de promessa. Aí Isaac não faz nenhuma objeção. Isaac não sai correndo pelo mato. Isaac não foge. Isaac não diz assim: papai está louco, papai quer me matar, vou levar ele no juizado de menor, vou lá na polícia civil. Não fazer nenhuma. Não. Ele se submete. E a Bíblia diz que quando Abraão amarra o pequeno Isaac, coloca a arma apta para dilacerar aquele jovem, cutelo na mão, e imprime força para o dilacerar no meio, Abraão ouve uma voz, não do seu servo que estava no pé do monte, não de Isaac dizendo: papai, não faça isso, eu sou filho de promessa. Nem tampouco de um anjo, nem tampouco de um arcanjo ou de um querubim, nem tampouco de Sara: Abraão, você está ficando maluco. Não, ele ouve a voz do pai que diz: Abraão, agora percebo, agora entendo, agora creio, agora vejo que tu crê, que só quem acredita, só quem crê, só quem acredita. Se você veio aqui para adorar, adora. Se você veio aqui para glorificar, glorifique. Se você aqui vai para receber, recebe. Aí Jesus pendurado no madeiro faz do mesmo jeito. É por isso que não há condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se fosse você, adorava. Se fosse você, chorava. Se fosse você, regozijava, agradecia. O Espírito Santo está no meio da casa. O Espírito Santo está falando com a igreja. Lá minha soreia machurega. Alaba sorrei machurega bana. Urabaia sureha. Aí Pedro escreve: sabendo que não foi coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso vil pecado, das vossas transgressões, das quais vocês estavam marcados para experimentar, mas pelo sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo.
Amasto, rei. E aí sabe o que ele deu para nós? É liberdade. Liberdade. Nós temos, segundo aí a sociologia, segundo os filósofos aí, o homem deseja, o homem almeja, o homem prescuta, Moisés Sampaio. 5 liberdades. Todo mundo quer. Inclusive até as crianças, quando nascem, elas vão atrás dela. E só Jesus dá essas 5 liberdades. O homem, por mais íntegro que seja, o governo, por mais justo que seja, a sociedade, por mais organizada em sua constituição, em seus processos, em sua justiça, em suas leis civis, em suas leis morais, qualquer uma delas, a religião, por mais perfeita que seja, a organização social, por mais perfeita que seja, a família, o grupo familiar, infelizmente muitas vezes não conseguem alcançar essas 5 liberdades. Quais são elas? Está aí no teu material. Chama-se a liberdade de pensamento. Aleluia, aleluia. É por isso que deixou Jesus nós livres para pensar. O pior governo é aquele governo que tira a liberdade do povo de pensar. O pior pai é o pai que tira a liberdade do filho de pensar. O pior pastor é o pastor que tira a liberdade das ovelhas de pensar. O pior líder, o pior esposo, o pior homem, Williams Ferreira, é o esposo que tira a liberdade da esposa de pensar. O pensamento gera as outras liberdades. Já explica a sociologia aí. O pensamento gera as outras liberdades. Quais são as outras liberdades? Está aí no seu material. Liberdade de escolha. Aleluia. Liberdade de movimento é uma outra. Amém. Quando Jesus te libertou, tu olhou e percebeu que tu está livre para te movimentar para qualquer lugar, porque tu tem uma consciência bíblica. Tu não faz o errado, porque tu sabe que coisa errada não edifica ele, tu só faz coisa certa. Isso é liberdade de movimento, liberdade de ação. Você vai lá no mercado, você era escravo. Lá no mercado você era escravo. Você volta lá no mercado, mas você não volta mais como escravo. Você volta como livre. E ninguém te reconhece mais como escravo, te reconhece como luz. Só quem veio aqui receber essa palavra te alimenta dela. Outra liberdade é a liberdade de culto, que estão querendo tirar do Brasil. Estão querendo tirar a liberdade de culto das igrejas cristãs no Brasil. Estão aí com o negócio aí de uma lei aí, lei da censura. É um projeto aí de lei para meter aí o tal do fake news. Mas de fake news não tem nada. É para travar a boca da igreja. É para travar a boca do pai, do professor, da mãe, dos... Não vai conseguir. Enquanto tiver crente na terra, enquanto tiver pastor macho para pregar o evangelho, enquanto tiver homem e mulher de Deus para falar a verdade, ninguém vai tirar a nossa liberdade de adorar ao Senhor vivo. Ah, mas vão prender. Prende, mas Deus levanta outros. Ah, mas vão matar. Mata, Deus levanta outros. Vai ser perseguido. Persegue, mas não persegue a igreja. Persegue o dono da igreja. Apóstolo Paulo tinha uma carta na mão e saiu nos 4 cantos da região de Damasco para prender cristão. Na estrada de Damasco se encontrou com o cabeça da igreja, se encontrou com o fundador da igreja, se encontrou com o Redentor vivo e disse para ele: Paulo, por que tu me persegue? Ele disse: Senhor, eu estou perseguindo a Galileu, eu estou perseguindo a judeu que se converteu ao cristianismo, eu vou prender, eu vou matar. Ele disse: não, tu não persegue a eles, tu persegue a mim. Ficou 3 dias cego. Depois de 3 dias se encontrou com Ananias. Ananias botou a mão na cabeça dele, as escamas caiu dos olhos. Apóstolo Paulo deixou de fariseu, deixou o farisaísmo. Apóstolo Paulo deixou o judaísmo. Apóstolo Paulo deixou toda a coisa errada e se tornou servo do Deus Altíssimo. Só quem quer adora, só quem crê recebe a palavra. Quando Deus escolheu a igreja, Ele tinha um propósito.
A Bíblia diz: veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam deu o direito de ser chamado filho de Deus. E por isso que ele diz, João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem liberdade de pensar, você tem liberdade de se movimentar, você tem liberdade de fazer escolha. Quando Deus criou o homem, irmão Davi, Ele criou com livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, pastor? A liberdade de fazer escolha. O pecado foi lá e rompeu isso. Aí Deus disse: agora eu vou mandar meu filho para morrer por eles, para eles fazerem a escolha certa. Quem já fez a escolha certa aí? Quem já segue a Cristo aí? Quem já obedece os mandamentos do Senhor? Só quem é crente, só quem é crente, só quem é crente. Só quem é crente. Quem é crente tem duas qualidades. Primeiro, ele é crente porque acredita. Segundo, porque ele é fiel aos mandamentos do Senhor. Só quem é crente adora. Só quem é crente adora. Só quem é crente... Vou explicar de novo para você entender. Quem é crente tem fé porque acredita em Jesus de Nazaré. Segundo, acredita em Jesus de Nazaré porque conhece os mandamentos de Jesus de Nazaré e os pratica. Só quem é crente adora. Só quem é do caminho. Quem é do caminho? Quem é do caminho é aquele que conhece, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que os crentes foram chamados do caminho. Está em Atos capítulo 9. Só quem é do caminho adora. Quem é cristão? Quem é cristão? Quem é cristão é aquele que segue a Cristo, aquele que tem a cara de Cristo, aquele que se parece com Cristo, aquele que anda com Cristo, aquele que segue a Cristo, aquele que obedece, ainda que se esconda, parece com Cristo. Liberdade. Liberdade. 5 liberdades: liberdade de pensamento, liberdade de movimento, liberdade de escolha, liberdade de associação. Por isso que o homem quer a mulher. Não é isso, pastor? Adão queria Eva, Eva queria Adão. É por isso que você quer a sua senhora quer você. É por isso que a igreja vai bem, porque a igreja é diferente. Vem o espírito do anticristo, a igreja já tem Cristo. Vem o falso profeta, a igreja já tem profeta. Vem um outro evangelho, a igreja já tem o evangelho. Vem um outro trazendo uma outra revelação, a igreja já tem a revelação. Vem um outro trazendo salvação, a igreja já tem um salvador. Por isso que ela se relaciona. A igreja é a única instituição no mundo que se instala em qualquer lugar. Se instala em cidade pequena, se instala em cidade grande. A igreja é a única instituição religiosa no mundo. A igreja de Cristo, o único organismo vivo no mundo que está entre os aborígenes, está entre os índios, está entre as pessoas mais simples e está entre as pessoas mais poderosas. Tem religião aí que escolhe os seus adeptos. Tem seitas aí que escolhem os seus adeptos, fazem a sua Bíblia, fazem o seu profeta, tem a sua literatura, tem o seu regimento. Nós não. A nossa literatura, a palavra, a nossa Bíblia é a palavra, o nosso Deus é a palavra, a nossa autoridade é a palavra, a nossa lei é a palavra, a nossa doutrina é a palavra de Deus. Só quem é livre, só quem é liberto, só quem está livre, só quem está livre, só quem está livre. Jesus te libertou, não foi outra coisa, foi Jesus. Então você verdadeiramente é livre. Benjamin Suárez, esse é o valor da liberdade. Agora tem uma coisa interessante sobre a liberdade. A liberdade do crente, ou a liberdade cristã, ou a verdadeira liberdade, ela tem que estar ligada à lei. Porque a liberdade sem lei é uma desordem. Porque a liberdade sem lei é anarquia. Porque a liberdade sem lei, presbítero Jonathan Araújo, é balbúrdia, é confusão, é celeuma, é desordem, é caos. Agora, a liberdade com a lei que é Cristo, nós já fomos libertos do jugo da lei. E nós estamos arraigados, firmados, protegidos em Cristo. Por isso que ele disse: não foste vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós e vade de fruto, eu os nomio para dar fruto. Quem está firmado na rocha que é Cristo aí? Quem está na lei de Cristo aí? Quem está na lei de Cristo? 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 Quem está na lei de Cristo adora Ele. Aí a nossa liberdade não é baderna, a nossa liberdade não é porfia, não é orgia. Tem segmento religioso aí que o cara aqui está na igreja, mas quando ele sai da igreja vai tomar cachaça.
Na igreja ele ama a esposa, na igreja ele abraça o esposo. Quando ele sai para uma festa mundana, ele toma cachaça, trai o marido, trai a esposa. A igreja é diferente, em toda maneira é santa, porque a nossa liberdade está submetida à lei de Cristo. Qualquer outra liberdade por aí, o camarada toma a hóstia, o camarada toma o vinho, ele come do pão, irmão Davi, mas é só dar uma folgazinha para ele, ele peca, ele profana. Nós aprendemos que a gente deve examinar a si mesmo para comer do pão e beber do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, e não sabe discernir o que é certo e o que é errado. A liberdade que está em nós é a liberdade de Cristo. A gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe o que leva, o que não leva. O que eu faço, pastor? Se converta, aceite a Jesus, reconheça a salvação por Jesus Cristo, porque essa é a verdadeira liberdade. Aleluia. Quem está vivo adora, quem está vivo glorifica. Eu já vou terminar. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Tiago, capítulo 1. E o versículo de número 25. Aleluia. Vamos começar do versículo 22. Pega a Bíblia. Hoje é culto de ensino. Hoje é culto da palavra. Hoje é culto da doutrina. Hoje é culto do chocolate quente. Só vem quem gosta. Só vem quem quer. Esse é o culto da adoração. Esse é o culto de comer pão. Não pão com glúten. É pão vivo. Esse pão é maravilhoso. Eita glória. Só quem veio adora. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, aleluia, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem crente que está com o pai, tem crente que está na casa do pai, nunca saiu da casa do pai, mas não tem intimidade com o pai. Quem é esse, pastor? É o irmão do filho pródigo. O filho pródigo é gastão, foi para bagaça, gastou todo o dinheiro do pai. O pai ficou esperando, ele vai voltar. Mandou preparar o bezerro cevado e disse assim: guarda aí, porque o menino volta. Esse menino é meu. O mais velho não, nunca largou o pai, nunca saiu da casa, mas também não recebeu o bezerro cevado. Sabe por quê? Porque no dia que o menino voltou, Emerson Costa, tu que gosta de pregar, leva essa para tua casa. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu estou aqui tanto tempo com o senhor não matou uma galinha, o senhor não fez nada para mim, eu estou o tempo todo na casa, não gastei um centavo do senhor, e eu estou aqui e nada acontece. Esse gastão, ele gastou todo o dinheiro, foi para a bagaceira, ficou na bagaça. Quando ele chega, tu mata o bezerro cevado, tu mata. Sabe por quê? Porque tem gente que está na casa, tem a palavra, mas não vive a palavra. Está na casa, ouve a palavra, mas não se alimenta da palavra. Tem o pai, mas não conhece o pai. Tem o pai, mas não adora o pai. Tem o pai, mas não entende o pai. Tem o pai, mas não recebe o pai. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: conheça o pai, porque quem conhece o pai conhece o filho, e quem conhece o filho tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo vive a palavra. Aí o Tiago não escreve: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla sua imagem no espelho e depois desaparece, se torna rosto natural. Diz mais o texto:
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, lei da liberdade, qualquer versão está lá, qualquer versão corrigida, VNI, Vulgata, está lá, liberdade. Que lei é essa? A lei de Cristo. Não um Cristo triste, não um Cristo pendurado no madeiro, não um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Quem adora? Quem adora? Diz o texto, e nele persevera, porque tem que perseverar nele. Se você for perseverar em fábulas, se você for perseverar em outras coisas, é só na lei da liberdade. Diz assim: não sendo ouvinte negligente, nem operoso praticante, mas será bem-aventurado no que realizar. Olha só o que ele escreve. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, inútil, inútil. É ir de encontro à palavra de Deus, é estar na casa do Pai e não ter intimidade com o Pai. É por isso que quando Ele vier, Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, que praticai iniquidade. Porque está na casa, mas não tem intimidade com o dono da casa. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra glorifica. Aleluia, 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 aleluia. Diz assim o versículo final, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia. É por isso que a igreja não tem práticas mundanas. A nossa prática é cristocêntrica, é com Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É por isso que a igreja não se corrompe. Os homens se corrompem. Por isso que Jesus disse a Pedro e os demais apóstolos: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Disse duas coisas: edificarei, porque ele não estava edificando naquele momento, ele se passava por um processo de convivência com ele. Lá na frente, Atos capítulo 2, ele estabelece a igreja, e o Espírito Santo veio sobre a igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, todos, não ficou ninguém de fora. Todos. O Espírito Santo veio em forma de fogo. Fogo é purificação, fogo é limpeza. A igreja está pura, a igreja está limpa pelo sangue e pelo Espírito Santo. Só quem adora. Parar bem aqui. Aleluia. Quem se alimenta dessa palavra? Quem se alegra com esta palavra? O Senhor está na casa. O Senhor está na casa. O Espírito do Senhor está neste lugar. Oh, glória a Deus. Quem veio aqui se alimentar da palavra, fica de pé nesse momento. Quem veio aqui se encher de Deus, quem veio aqui adorar, aleluia. Já tem tocador aí? Aleluia. Põe só maior aí. Aleluia. Só maior. Aleluia, glória a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Só quem vem adorar.
no privilégio que muito tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria, só quem sabe adora, de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seu rosto sereno e meio, oh, como tão feliz assim. Bora adorar? Bora adorar? Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava todo infindo. Ao ver as gravuras e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração. Só quem pode adorar do quinto, foi falsa. Não creio, não creio, não creio, não creio. Adora Ele, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre. Eu creio no Cristo, que é vencedor. Olha o recado. E um dia também, só quem vai para lá, só quem vai ver face a face, eu verei a Moisés na cara, no olhar singelo do meigo nazareno. Pois assim eu creio. Só quem crê, pela fé, pela minha fé. Eu verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é. Oh, aleluia, oh, aleluia, canta mais uma vez, oh, aleluia, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é, como Ele é. Adora Ele, fecha teus olhos, adora Ele, adora Ele. Tu tem um minuto para adorar, para agradecer. Só quem vai ver adora. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o amado da nossa alma, o nosso Redentor, o nosso Cordeiro Pascual. Bendito seja o nome daquele que morreu, mas ao terceiro dia, aleluia, que o túmulo se abriu e ressuscitou, para nos dar a libertação, para nos dar a libertação, para nos dar salvação. Bendito seja o nome do Senhor.
Recante o Rabianai. Bendito Deus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva. Esta igreja que, aleluia, naquele dia, o grande dia que nós esperamos, nada vai nos segurar neste mundo. A lei da gravidade não poderá nos impedir de subirmos ao encontro do Senhor, de chegarmos até ao encontro do Senhor. Que dia lindo, aleluia. Renova a esperança da tua igreja, renova os teus filhos, meu Deus, aqueles que estão cansados, dá força, sustenta, anima, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos neste momento. Enche a tua igreja da tua glória, enche o teu povo agora. Onde tiver um profeta, usa. Onde tiver uma profetisa, onde tiver alguém com o coração aberto agora, Espírito Santo, enche, enche, enche em nome do Senhor Jesus, aleluia. E continua salvando, e continua libertando. Continue usando o teu servo, continue usando o teu filho, meu Deus, como instrumento na face da terra. Cuida da sua casa, cuida da sua esposa, cuida dos seus frutos, cuida da sua vida, do seu ministério, da sua estadia nesta cidade, Deus, aleluia. Recanto Rabianai. A igreja levanta a mão, a igreja levanta a mão. Deixa Deus te usar neste momento, deixa Deus te usar neste momento, porque as comportas do mal, aleluia, não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus nesta cidade, no nome de Jesus, na autoridade de Deus, ó Pai querido, na tua autoridade nós profetizamos a bênção de Deus sobre esta cidade, sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória, aleluia, aleluia. Sente adorando o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.